Olá, meus queridos amigos, nós estamos no programa Alma Querida e você está na Rede Boa Nova de Rádio e na Rede Mundo Maior de Televisão. Nesse programa nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados com questões dos nossos queridos amigos que nós chamamos de Alma Querida. Em nosso primeiro e-mail, uma irmã pergunta: como posso ajudar meus irmãos da igreja evangélica? E o e-mail dela está assim: querido irmão Adão Nonato, é com grande alegria que envio este e-mail. Seus esclarecimentos sobre diversos temas têm sido fonte de luz para a minha vida. E estou entendendo melhor o porquê de muitas dificuldades pelas quais passei. Amo essa doutrina que tanto me consola. Sou espírita de coração, mas oficialmente sou evangélica. Meu maior desejo é um dia trabalhar em uma casa espírita. Porém, no momento, meu esposo é quem me impede. Hoje, depois de muitos tropeços, aprendi a respeitá-lo. Certa vez, um homem sábio me disse que Deus ainda me quer na igreja evangélica, pois lá há mais necessidade do que no centro espírita. Tenho receio de ser mal interpretada, por isso reprimo minha mediunidade. Sei que tenho dons e estou sempre procurando aprender. Já li diversas obras, gosto muito dos livros de estudos e ultimamente, através da internet, tenho a oportunidade de escutar belas mensagens de diversos escritores e palestrantes. Gostaria que me orientasse sobre de que forma posso ser útil na igreja evangélica, já que meu coração é espírita. Sei que ainda falta algum entendimento para meus irmãos evangélicos e eu queria ajudar, porém não sei como, pois não quero ser mal interpretado. Desde já, sou muito grata por tudo. Que Deus acrescente muita saúde em seus dias, para que o Senhor possa permanecer em nosso meio, sendo essa bendita luz a iluminar os nossos caminhos. Muito obrigado, minha querida. Queria dizer para você o seguinte: eu costumo dizer que as religiões são franquias de alimentação de Papai do Céu para os filhos queridos deles. Ele dá o alimento de acordo com a capacidade de digestão de cada um, a capacidade de metabolizar. E há uma situação muito interessante quando você pega e diz aí que um homem sábio disse para você que na igreja evangélica há mais necessidade do que no centro espírita. Se você ler o livro, eu aconselho a que você leia, o livro Aconteceu na Casa Espírita, você vai verificar que uma entidade que é o líder das trevas, que quer destruir o centro espírita, que é um chefe de obsessores. Ele começa a atacar todos no centro espírita e aí eles descobrem, que há uma trabalhadora do centro espírita que ela é muito fiel aos seus compromissos. E aí eles ficam sem saber, os assessores deles, assim: olha, essa aqui não tem jeito, porque não tem brecha para nós comprometermos o trabalho dela. Ela é muito ciosa de todos os seus compromissos, ela faz tudo direitinho. Não dá chance para nós entrarmos na vida dela. Aí o chefão dos obsessores diz assim: mas ela tem um ponto fraco, que é o marido. Não é o caso do seu marido, porque o marido do personagem do livro é um alcoólatra, é um sujeito que gostava de álcool. E o chefe das trevas diz assim: ele vai nos ajudar. E os assessores dele dizem: mas chefe, ele vai nos ajudar como? Porque ela está trabalhando muito bem com ele. Ela está vivendo muito bem com ele, apesar do vício dele, ela está vivendo muito bem. E o chefe das trevas diz: mas ele tem um fraco. Ele gosta de evangélicos. Ele gosta do teor das manifestações, das palestras das igrejas evangélicas, porque são contra o espiritismo da mulher dele. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer com que ele vá parar numa igreja evangélica. E eu vou dizer qual, porque há igrejas evangélicas que são ótimas e aquelas outras que não são. Da mesma maneira, em todos os lugares, há aqueles redutos que pessoas fazem em nome do Cristo, que são realmente em nome do Cristo, e outros estão só usando o nome do Cristo, né? E tanto é que neste livro, a igreja evangélica para a qual
os obsessores direcionam o marido da Márcia Boaventura, que é o personagem do livro, eles chamam de Templo de Mamon. E aí o chefão das trevas vai até aquela igreja, que é para recepcionar o obsedado, que é o alcoólatra que está chegando. E quando ele chega, ele pede para a entidade inferior que está ali tomando conta daquela igreja, e que era um obsessor do pastor, estava muito sintonizado com o pastor, que o único desejo do pastor era dinheiro. E aí o Júlio César, que é o chefão das trevas, chega para falar para o outro que precisava da ajuda dele para conseguir a destruição de um centro espírita. E aí o outro diz, mas é claro, o que você precisa? Porque eles já estão sempre nos atrapalhando. Eu preciso que você me deixe fazer um trabalho aqui que é para influenciar um sujeito que está chegando. E olha, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui. E aí o chefe das trevas, lá na igreja evangélica, diz assim, mas como? Parabéns por quê? Você que é o tal, Júlio César, porque aqui é fácil. Porque eles não têm esse conhecimento do trabalho das entidades inferiores sobre os seres humanos. No centro espírita é muito difícil. Difícil é o trabalho que você faz, e você que merece parabéns. Porque você trabalhar para desviar espírita do caminho é muito mais difícil do que desviar evangélico. É só você acentuar o fanatismo, ou senão a crença sem análise. E aí o que acontece? Quando o marido da Márcia entra na igreja, já levado por obsessores, na hora que o pastor vai falar, o Júlio César é como quase que incorporado no pastor, fala pelo pastor, mas olhando para o marido da Márcia Boaventura. E de repente, com o dedo em riste, ele pega e diz, aqueles que nas suas casas têm gente que frequenta centro espírita, são eles os responsáveis por todas as desgraças, tal, etc. E fala com tal veemência, e olhando para o marido da Márcia, que ele sente como se estivesse falando com ele. E aí ele fala, Márcia me paga. E não precisa dizer que a Márcia acaba sendo tirada do centro espírita. No final, ela acaba sendo a pessoa mais importante na recuperação do centro espírita, porque é na casa dela que o diretor do centro espírita vai encontrar guarida depois, através de uma prece que eles fazem, de tudo que eles fazem de bom lá, e os obsessores que estavam com o diretor do centro espírita, com o presidente do centro, são afastados. Aí, o presidente do centro espírita, sem os obsessores, tem uma intuição muito boa, os espíritos superiores podem se aproximar, e há uma virada completa na situação do centro espírita, graças a Márcia, que estava afastada do centro. Esse marido acaba sendo mandado embora, porque depois ele fica tão maluco, tão fanatizado, que ele começa a fazer sermões dentro da empresa. Aí a empresa pega e manda ele embora. A Márcia fica desesperada porque o marido fica desempregado. E ela vai, como é que vamos sobreviver agora? Mas de repente ela fala, mas ele vai receber a indenização trabalhista, dá para a gente viver alguns meses, até que ele arrume outro emprego. Acontece que quando ele sai com o dinheiro da empresa, no caminho os obsessores se aproximam dele e dizem, se você der isto, você vai receber muito mais, dê para a igreja. Ele vai até a igreja e entrega todo o salário, toda a indenização que ele havia recebido. Aí começa a ter muitas dificuldades, porque a igreja se afasta dele completamente. Ele acaba ficando louco, vai parar no hospício, e mais tarde ele é socorrido pelos companheiros do centro espírita, os companheiros da esposa, e muito mais tarde ele se torna um trabalhador espírita também, mas através de muito sofrimento. Não auguro, não desejo isto para o seu marido. Você está fazendo a coisa certa. Fique em casa, ajude seu marido e fique sabendo como é que você pode ajudar os seus colegas de igreja evangélica. Você pode ajudar estudando. Eu queria dar uma sugestão para você. Aprenda a fazer perguntas. É o que eu chamo de ser inteligentemente ignorante. Você pergunta, e isso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Que é para ir despertando neles o desejo de estudar e de esclarecimento, para não aceitar de uma maneira tão submissa tudo o que é dito na igreja. E eu pediria para você, para ouvir na Rádio Boa Nova,
os programas do domingo das 8 às 9 da manhã. Nesses programas, é um programa que eu faço, que se chama Metas Críticas, das 8 às 8h55, em que nós falamos sobre o Evangelho do Cristo, passando desde o começo da anunciação, desde o prólogo do Evangelho de João. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo que foi feito por ele foi feito, nada do que foi feito sem ele se fez, o Verbo era a luz do mundo, o Verbo, a luz veio ao mundo para aqueles que eram seus, os seus não. Enfim, toda essa passagem, até a ascensão, nós estamos caminhando e falando sobre metas crísticas, porque aqui nós estamos para vivermos exatamente isso. Vivermos metas crísticas, esse é o objetivo da vida. Como é que você vai ter fé que remove montanhas? Como é que você vai ser perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito? Como é que você vai ser capaz de perdoar 70 vezes 7? O que é ser capaz? O que é dar o outro lado da face? O que é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? O que é não servir a dois senhores? O que é ter o seu falar sim, sim, não, não? Porque passa disso, é do maligno, como está lá. Enfim, como é que você vai viver as metas críticas? O que é ter como meta fazer a vontade do Pai? Como Jesus disse lá na beira do poço de Jacó para os apóstolos, quando ele estava conversando com a samaritana, os apóstolos vêm com comida. E diz, mestre, não vai comer? Ele diz, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando foi da primeira tentação, logo após o batismo, depois de 40 dias de jejum e no deserto, eu explico o deserto, o que é no mundo quando você quer servir o Cristo. Então é como se você ficasse no deserto. De repente você tem uma carência. Qualquer carência é uma fome e isso traz tentações. Então aparece o maligno e diz, transforma a pedra em pão. Você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Não terminaram de falar agora, aí não apareceu uma voz dizendo, logo depois do seu batismo, este é o meu filho bem-amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Então, se Deus está com você, transforma a pedra em pão. E ele responde, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Esta é a primeira manifestação dessa história. A segunda é lá na beira do poço de Jacó, quando ele está falando com a samaritana, os apóstolos trazem comida, e quando dizem, mestre, não vai comer? Ele diz, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aparece várias vezes esse alimento, fazer a vontade de Deus. Então, minha querida amiga, se você está na igreja evangélica fazendo a vontade de Deus, que é ajudar os seus irmãos, ótimo. Quantos viciados as igrejas evangélicas tiram das ruas? Deus que as abençoe. Quantos maridos que estão dentro do casamento agredindo esposas, tal, se tornam evangélicos e mudam o comportamento? Deus que abençoe. Quantos jovens são desencaminhados, mas vão para uma igreja evangélica, eles mudam o comportamento? Deus que abençoe. Então é importante isso. Se vai ser espírita, se não vai ser espírita, isso é irrelevante. Quando me perguntaram certa feita qual seria o futuro do espiritismo, eu respondi, vai desaparecer. Por quê? Porque está prognosticado, o espiritismo vai ser o sal da terra. O que é ser o sal da terra? É ser o ingrediente que vai dar a compreensão de todos os outros fenômenos, de todas as outras religiões. Então, o sal, quando ele é colocado na comida, ele desaparece, você só vê sal na prateleira. Para dar gosto, ele tem que desaparecer. Então, o espiritismo vai ser o futuro das religiões, não a religião do futuro. Por quê? Porque tudo isso, vocês veem, o que está acontecendo agora? Vocês não assistem uma novela, nem um programa de um cômico qualquer, sem que estejam falando de reencarnação, de karma. Isso deve ser de outra vida. Tal. Já está caindo na boca do povo, como se diz. Então, o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. E vai chegar um momento em que vão estar dizendo assim, nós sempre afirmamos isto, não é nada disso. E vão reconhecer que sem aqueles princípios que a doutrina espírita esclarece, é impossível viver o Evangelho do Cristo. Tá? Ninguém fala. Uma coisa que você pode fazer é perguntar para os evangélicos, minha querida, por que é que tem crianças
nascem crianças com defeitos congênitos. Eles vão falar, é a vontade de Deus. Aí você pergunta, mas Deus não é bom? Como é que ele vai fazer com que que capacidade vai ter essa criança de escolher? Ela vai para o céu ou vai para o inferno? Que opção ela vai poder fazer para aceitar Deus, como diz assim, tem que aceitar Deus, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Como é que ela vai fazer essa opção se nem pensar ela sabe? Isso é totalmente deficiente mental, como aqueles que estão lá nas casas de André Luiz. Como é que ela vai fazer isso? Então pergunta, como é que resolve essa questão? Depois você pergunta, por que são duas criações? Tem a criação primeira, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Está no primeiro capítulo do Gênesis. E depois tem uma segunda criação, e Deus criou o homem, porque ele já não estava criado. Né? E Deus criou o homem, e diz lá, do pó da terra o criou. Então tem uma criação que e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou. O segundo não é a imagem e semelhança de Deus, é a criação do Adão. Diz lá, do pó da terra o criou. E instilou nas suas narinas o sopro de vidas. Ora, como que ele pôs na narina do Adão sopro de vidas? Aí você vai descobrir que a única solução aquela primeira criação que é do Espírito, o Espírito vem e se materializa. Então começa uma evolução do princípio inteligente que é o Espírito na matéria. E diz lá, tem uma passagem que diz, tu és pó e em pó te tornarás. Será que aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus pode virar pó? E se é pó, tu és pó. Então como é que vai para o céu se está escrito que a carne não herdará os céus? Vai fazendo essas perguntas e eles não vão dar resposta de imediato. Vão dizer para você que você não deve não deve questionar Deus. Mas isso vai ficar na cabeça deles, eles também vão começar a se questionar. Por que você tem que se reconciliar com o seu adversário quando você vai fazer uma oferta no altar e se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você? Ou você contra alguém? É por causa da culpa, e a culpa te afasta do plano espiritual superior. Mas vamos fazendo essas perguntas. Para isso, é preciso que você faça um elenco dessas perguntas. Se você assistir esses programas, eles estão no offline da rádio, desde o começo. Tá? Nós já estamos perto da crucificação, já estamos perto da prisão de Jesus Cristo. Tá? No último programa, que foi o de domingo, nós falamos daquela passagem quando ele diz assim, né? Para você não fazer como os fariseus que falam. Não ficar falando como os fariseus, mas fazer o que eles falam. E diz lá, eles falam e não fazem. Então você vai aprender, nós falamos sobre sentimento, comportamento e pensamento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que significa isso? Vai libertar você de quê? E enquanto se você não conhecer a verdade, morrer, vai para o inferno por que se você não conheceu a verdade? Se está escrito que nenhuma de minhas ovelhas se perderá, por que alguém tem que ir para o inferno? Se te falarem, as ovelhas sim, não se perderão, mas os cabritos se perderão. Você pergunta, Deus criou cabritos? Não, foram as ovelhas que viraram cabritos, então se perderam. Aí a Bíblia fica mentirosa. Sem a doutrina espírita, sem todos os princípios da doutrina espírita, a Bíblia não fica uma coisa sem pé nem cabeça. Fica um negócio arrogante, impositivo, e que as pessoas não pensam. É por isso que o Espiritismo é filosofia, pensamento. Ciência é a coisa material. E religião, que é o sentimento. Então, olha o que você tem que fazer. Perguntar para os nossos irmãos das igrejas evangélicas, mas não faça oposição, só faça perguntas. É o que eu digo sempre. Seja inteligentemente ignorante. O que é ser inteligentemente ignorante? Faz de conta que não sabe, vai perguntando para eles. Aí eles, para responderem, antes de responderem a você, terão que responder a si mesmos, entendeu? Terão que responder para eles mesmos. E à medida que vão estudando, aí você pode até perguntar, será que a reencarnação não explicaria isto? Como é que fica aquela história de que aquilo que semeares tu mesmo havereis de colher? E alguém começa, numa determinada idade, a fazer coisas erradas. E faz essas coisas erradas durante muito tempo, até que morre.
Então você pergunta assim, se nenhuma de minhas ovelhas vai se perder, esse se perdeu, não teve tempo. E aquele que aceita o Cristo numa determinada fase da vida, ele fica dispensado de fazer alguma coisa? De mudar o comportamento? Ou ele tem que mudar o comportamento? Porque se ele aceita o Cristo, mas não faz o que o Cristo quer, o que o Cristo pede, ele vai ser salvo? O que significa, se a tua mão é motivo de escândalo, corta aí e joga ela fora? Porque é melhor você entrar na vida aleijado do que padecer no fogo do inferno. Que vida é essa? Ele estava falando para encarnados, Jesus estava falando para encarnados. E é melhor você entrar na vida aleijado. Que vida? A vida eterna? Então, a vida eterna, o paraíso é lugar de aleijado? Não. Então, se for na vida material, ele vai ter que voltar para cá. Então, tem que pressupor a reencarnação. Porque senão não tem cabimento à lei de causa e efeito. Tudo aquilo que semeartes, isto mesmo havereis de colher. O que você faz por semelhante é para você que você está fazendo. Tudo que você quer que se faça a você, faça para o seu semelhante. Como é que você vai caminhar com tudo isso na mente? Vai fazendo essas perguntas, sendo inteligentemente ignorante, que você vai ajudar muita gente a começar a pensar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.